Shalom Aleichem. Shalom. Shalom? Pois é. Jesus é bom, né? Jesus é bom, né? Eita. Ele é misericordioso, né? É. Né, Mário? Misericórdia. Graça de Deus sobre a vida do povo. Vamos orar então. Achou aí? Está tudo na mão aqui. Deus, aqui está teu servo, Pai. Usa ele com poder e graça. Que as portas do inferno não prevalecerão contra o poder da palavra de Deus que sair da boca do teu filho. Deus, abre os nossos corações para que nós possamos receber a medida exata daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, querido? 4 horas tá bom. 4. A paz, irmãos. Glória! O Senhor é bom. É muito bom. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Eu acho que esse é o maior privilégio que nós vamos ter nesta terra. E quando nós tivermos o Senhor, o maior privilégio vai ser estar junto a Ele também. Então, poder estar aqui é um privilégio, irmãos. Poder estar aqui louvando ao Senhor é um privilégio. Glória! Irmãos, abram a sua Bíblia em João 8:32. Palavra muito conhecida, mas que nós vamos meditar um pouquinho nela. João 8:32. Os irmãos encontraram? Amém? Jesus ensinando, o próprio Senhor falando. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é o próprio Senhor falando. E nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra. Só que é uma palavra que parece tão simples, mas vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que ela está falando. Fecha teus olhos, eleva teu pensamento ao Senhor. Fale com Ele. Nós já louvamos a Ele e nós continuamos louvando a Ele nessa manhã. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e sabemos que o Senhor é bom e nos deu o privilégio de estar aqui. Papai, que esteja as tuas mãos sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, sobre nós, que nós possamos estar diante do Senhor. Abra nossa mente, abre nosso coração, que o teu Espírito possa falar conosco. E eu sei que o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vir ao culto é vir adorar ao Senhor. Glória! Vir ao culto é vir adorar ao Senhor. Irmãos, se você veio somente buscar uma palavra, uma revelação, irmãos, vir ao culto é adorar ao Senhor. É adorar de uma forma que todo o restante está na mão dele. E Jesus aqui colocou pra gente: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele usa um verbo aqui, conhecerão, afirmando, vocês irão conhecer. Vocês irão conhecer a verdade. Só que em João 14:16, Jesus dá mais um pouco de sabedoria. Ele mesmo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, se conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, quem é a verdade? É Jesus. Simples assim. Simples assim, irmãos. Jesus veio
para simplificar. Por quê? O amor de Deus pelo homem é tão simples. O amor de Deus pelo homem é direto, é simples. Mas o homem veio complicando ao longo do tempo. Veio complicando. Um dos papéis que Jesus veio fazer foi simplificar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês querem se chegar no Pai, eu vou levar, é através de mim. Só que nós vamos refletir um pouquinho em algo que parece tão simples, mas por que não tem sido tão simples na nossa vida, na vida da igreja? Se Jesus é a verdade liberta, Ele é o caminho, por que muitas vezes esse caminho está tão difícil de se achegar a Deus? Por que o caminho, que só é um, é tão difícil de se achegar a Deus muitas vezes? Irmãos, eu vou colocar alguns versículos aqui, e eu vou lendo eles, então não se preocupe muitas vezes em abrir, mas em meditar na palavra, tá? Mateus 22, 29, próprio Jesus falando: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes, a falta de conhecimento é o que faz esse caminho ser difícil. Irmãos, o que é o conhecimento? O que é a verdade? Está tudo aqui. A falta de conhecimento. O quanto disso nós temos buscado durante a semana para chegar no culto de domingo cheio e adorar? Porque nós vamos vir para o culto nos encher ou chegamos cheios para entregar uma adoração? Se nós estamos vindo para o culto ser cheios para entregar adoração, irmãos, aqui é o lugar para você adorar, para você entregar. O quanto nós estamos buscando. E a falta de conhecimento faz com que o povo seja enganado. Irmãos, como que um governo ele faz alienação numa nação? Qual é o primeiro ponto que esse governo bate? Educação. Tira a educação do povo. Faz com que a educação seja ruim. Faça com que o povo não busque conhecimento. Isso estou falando até de político, de governo. Quem criou essa estratégia? O próprio inimigo, o próprio diabo. Nós temos hoje acesso à palavra. Ela é explicada. Eu ganhei essa Bíblia. Essa Bíblia, meu Deus, é maravilhosa. Ela tem muitas explicações. Ela tem explicações até arqueológicas. É maravilhoso. Hoje nós temos acesso a conhecimento. E muitas vezes, quando o povo estava sendo perseguido, a única coisa que eles não podiam é ter acesso a conhecimento. Eles faziam o que era preciso para ter esse acesso. Se escondiam, faziam o que era preciso. E hoje o que nos falta? Nos falta conhecimento. Conhecimento daqui. Muitas vezes nós estamos passando dificuldades, mas sobre nós tem já uma promessa, já foi liberado algo, e nós continuamos achando que aquilo é para nós. Mas o Senhor já liberou essa promessa. Em Efésios 4:17, Paulo fala: assim, eu lhes digo, o Senhor, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que vivam os que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Novamente, conhecimento. Conhecimento daquilo que é o sacrifício do Senhor. Se Deus levou o nosso pecado, se Deus levou as nossas dores, se Jesus levou na cruz
todo esse mal. Eu tenho isso desde o momento que eu aceitei a Ele. E Ele é meu Rei. Ele é o meu Senhor. Só que o que o mundo tem falado? Muitas vezes nós estamos passando necessidade. E o que mais se vê nas igrejas? A doutrina da prosperidade. O evangelho da prosperidade. Deus é amor. Você concorda que Deus é amor? Mas Deus é justo. Ele é cordeiro. Mas ele é leão. Deus não é só amor. Ele é justo. Ele é justo. E muitas vezes essa doutrina da prosperidade pegam versículos assim. Lucas 6,38. Deem, lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Meu Deus, prosperidade. Se você pegar só isso, será que é isso que o Senhor estava falando ali? Será que é isso que está acontecendo ali? Porque se você ler 2 versículos antes, Jesus falando, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Aí vem, deem, e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando de você dar perdão, de você estender a mão, de você entregar algo. Mas se deturpa só para colocar aqui, estar com o Senhor é uma vida só de conquista, de prosperidade e tudo mais. Isso enche igrejas. Isso enche. Só que o quanto isso está levando, o quanto essa doutrina da prosperidade leva ao verdadeiro. Eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta a gente pegar a parte da palavra. Eu era muito pequenininho, mas criança. Eu ouvi uma vez na igreja. Eu era criança mesmo. Que existe o crente pá e o crente inchada. O crente pá é aquele que simplesmente, se a palavra não é para mim, eu pego essa pá, jogo no irmão do lado, é para você, irmão. Mas se é coisa boa, inchada, olha, vem para mim, que essa é minha. O Senhor está às portas. Jesus está às portas. Você crê nisso? Ou você precisa ler um pouco mais de notícia para crer nisso? Porque a hora que a gente olha, a hora que a gente... Qualquer coisa que a gente vê, não tem como não ver que o Senhor está às portas. E o que mais a gente precisa hoje é se chegar a quem é o Salvador. Se eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, todo o restante, o Senhor vai cuidar para mim. Posso ser próspero? Posso. Posso ser próspero? Posso. Estou passando necessidade, o Senhor cuida de mim? Cuida. Filipenses, Paulo fala em 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. No Salvador. Todas as nossas coisas estão no Salvador. Olha a oração que a pastora fez aqui. Senhor, nos perdoa. Senhor, quebra o mal que nós fizemos. O Senhor pode fazer isso. Isso nos leva perto de Deus. Tudo aquilo que nos leva próximo do Senhor é de Deus. Se você tiver seus problemas resolvidos
ter prosperidade, isso fará você estar mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a maior limitação na tua vida para algo acontecer, seja financeira, seja até mesmo de cura, é você mesmo a limitação? Porque se o Senhor fizer, Ele perde você. E o Pai não vai perder você. Jesus veio, saiu do trono como Deus, veio como homem, sofreu tudo por nós. E você acha que o Senhor fez isso por fazer? Você acha que o Senhor fez isso por fazer? Então, se você está passando necessidade, é você colocar diante do Senhor. E não buscar algo mirabolante. Hoje se vê tanto. Eu vou buscar porque tal profeta, porque em tal igreja, porque em tal lugar tem uma palavra de prosperidade. A palavra de prosperidade se chama Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente disso não é de Deus, não é do Senhor. O mais importante para o Senhor é que você seja salvo, que eu seja salvo. Você sabe disso? Você tem isso claro com você? O mais importante é isso. Muitas vezes, nós estamos precisando de uma cura. E o que o diabo faz? Ele pega, se ele não consegue tirar o crente, tirar aquele que crê, e não estou falando de crente como religião, estou falando daquele que crê no Senhor, daquele que sabe quem é Jesus, ou já ouviu falar, porque quem sabe quem é Jesus mesmo, está ligado com ele. Mas aquele que está, como que o diabo faz para tirar ele de perto do Senhor? Se ele não consegue tirar totalmente, ele simplesmente deturpa aquilo que é o Senhor. E faz, muitas vezes, o povo ir atrás de ídolos, de coisas que não é adoração ao Senhor, mas está uma maquiagem muito bonita que parece o Senhor. Quantas vezes, irmãos, não estou criticando uma denominação, não estou criticando a igreja, mas quantas vezes a igreja enche porque tem uma campanha de milagre, porque tem a unção de um objeto milagroso que você vai levar para casa, sendo que aquele que faz não é o objeto, não é a campanha, é Cristo, que está comigo onde eu estiver, aqui dentro da minha casa, que está colhendo ali as nossas lágrimas, que está intercedendo, que está fazendo, e principalmente que já fez tudo o que era necessário por nós. É Ele. Mas há campanhas. Ai meu Deus, a campanha vai se passar pela porta e seus problemas acabaram. Vai pegar o manto, vai pegar um pedaço da veste do profeta. Irmãos, o diabo, se ele não consegue tirar você da presença do Senhor, ele vai tentar te dar coisas, te proporcionar coisas que vão minando, que você vai achar que você está na presença do Senhor, mas você não está. Deus não divide a glória dele. Deus não divide e não vai aceitar. Então, em tudo, o diabo vai tentando deturpar. Daí surgem heresias. É a Bíblia, mas também o livrinho tal. Espera aí. Se a Bíblia precisasse de mais complemento, eu estava aqui. Está aqui, é a palavra, porém, olha, esse mandamento, não. Por que não? Por que não? Então o diabo, desde o começo do mundo, é a estratégia dele tirar o povo de Deus
do foco, colocando pequenas coisas. Maquiadinhas, bonitinhas, dentro da igreja. Ah, mas aquele irmão canta, aquele profeta fala, aquele irmão canta, se canta bem, se canta tem que ver, é a adoração ao Senhor, e não o irmão cantando. Se é o profeta, ele está falando em nome do Senhor, e não é o profeta. Um dos maiores profetas, eu já li algumas palavras dele hoje, foi Paulo. E a maior parte do que Paulo escreveu, ele estava preso. E adorando ao Senhor. E adorando ao Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente precisa de uma cura. A gente precisa de algo. E vem essas enganações. Só que essas coisas são de hoje, não são não. Mateus 21, 12. Jesus entra no templo, quebra tudo na porta do templo. Porque o que eles estavam vendendo? O que eles estavam fazendo? Vendendo coisas. Está aqui para o teu sacrifício. Ó, isso daqui vai ser... Já acontecia. Já aconteciam. Ah, pecou? Não, fica tranquilo. Tem uma pombinha aqui. Tanto que a palavra, numa das versões, diz que Jesus derrubou a mesa dos cambistas. Aquele que estava... O que o cambista faz? Vamos lá, o que o cambista faz na porta de um estádio? Pega o ingresso. Ou vende o falso. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando, vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombos, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Isso é Jesus. Jesus é amor. Mas ele é leão. Os cegos e mancos se aproximaram dele no templo. E ele os curou. O templo que estava para fazer vender as bênçãos e tudo mais, Jesus simplesmente quebrou tudo. Aqui é lugar de oração. Aqui é lugar de falar com o Pai. Aqui é lugar de adorar. Aqui, nesta igreja, é lugar de adorar. É lugar de oração. Se você precisa de uma cura, não adianta objetos, não adianta fazer nada. Não adianta você trocar algo com Deus. O que você vai dar para Deus numa troca, sendo que Ele é Deus, dono de tudo, dono de todo ouro, toda prata? Não tente trocar. Deus é misericordioso. Nós somos filhos. Você é filho. É o Pai. É o Pai. Em 1 Pedro, Ele mesmo levou no seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, eu estou curado. É Jesus. Ai, mas Jesus está naquele pedacinho, ou Jesus está naquela porta. Não, irmão. Não deixe o diabo tirar de nós o principal foco. E o foco está lá. É Cristo. É Cristo. Muitas vezes nós sentimos medo. Puxa, temos medo. E o que o diabo tem feito? Pregações de autoajuda. Pregações de autoajuda total.
É crente sendo ensinado que, vamos lá, você é próspero. Diz aí só, você é próspero. Tá, mas por que você é próspero? Quem te faz próspero? Não é só você é próspero. Ninguém vai te parar. Isso é autoajuda, irmãos. Isso é feito em treinamento de venda. Isso é feito lá. Treinamento de venda. Isso daí é lavagem e eu trabalho com vendas, irmãos. Isso é feito para treinamento de alto desempenho, para lavagem cerebral total, para a pessoa ficar alienada. Peraí. A palavra nos dá completamente diferente disso. Se eu estou com medo, se eu estou ansioso, se eu estou... Não, mas vai acontecer, você é vencedor, você... Não é isso que vai me motivar, não é isso que vai fazer eu levantar pela manhã. Quantas vezes, todo dia você levanta, você abre o olho e fala, obrigado, Senhor. Você agradece a Deus? Só que você agradece a Deus, Deus, obrigado por confiar em mim e me dar mais um dia. Obrigado por confiar em mim, Pai, e me dar mais um dia. Porque muitas vezes nós estamos aqui, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Se eu creio que Jesus é meu Salvador, Ele levou os pecados, se eu creio que eu estou de passagem nessa terra, e a melhor coisa do mundo vai ser eu ver o Senhor, então, Senhor, obrigado, o Senhor confiou mais um dia aqui, porque se fosse a minha hora, eu ia ver o Senhor, não tem coisa mais maravilhosa. Mas se você tem medo, irmãos, não é essas palavrinhas de autoajuda que servem para o mundo, que o diabo fez para criar alienados. Não pode ser visto isso para nós. Não é isso que vai fazer a tua vida, a minha vida mudar? Filipenses 4, 6. Paulão. Não andem ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, quem nos protege, quem nos dá, quem faz a gente ter aquele fôlego, está difícil, mas vamos lá, é Cristo. Não é qualquer palavrinha. Pega-se hoje tudo. Irmãos, não pode ser uma palavrinha. Não pode. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô ansioso. Ai, o Senhor tem que falar comigo. Ai, tem que ter um profeta na igreja que tem que descer e colocar o dedo na minha cara. Irmãos, você tem ação direta com o Senhor. Você tem ligação direta com Deus. Você quer falar com muitas vezes um intermediário, mas não quer falar direto com o dono. Uma vez eu aprendi de um irmão, ele falou, eu não deixo, assim, se eu não conhecer muito mesmo, eu não deixo colocar a mão na minha cabeça, não. Eu falei, Marcelo, não sei, o que tá vindo? E outra coisa, por que eu vou falar com o empregado se eu posso falar com o dono da fazenda? Eu falei, Marcelo, meu Deus, verdade. Você tem ligação direta. Mas hoje, olha o que a palavra nos diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus, meu coração, meus sentimentos e a sua mente em Cristo. Não foi nenhum livrinho de autoajuda. Não foi nenhum Augusto Cury. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Porque muitas vezes fica se pegando. Minha avó tinha a mania
Graças a Deus, não mais. Tinha uma Bíblia gigante. Eu tinha medo de apanhar daquela Bíblia, porque pesava uns 20 quilos. E ficava sempre aberto no Salmo 23. Tinha que ficar. Por quê? Porque era aquilo que protegia a casa. Irmãos, olha isso. Você imagina que Deus, como olha para isso e fala, meu Deus, não entendeu nada. É melhor ele entender realmente que eu sou o pastor dele, aqui. Porque aquele livro só está... É um livro. Irmãos, essa Bíblia, como livro, se molhar, estraga. Mas essa palavra tem permanecido ao longo dos tempos. Então, o livro pelo livro é nada, mas a palavra tem permanecido. A palavra tem nos guiado. A palavra tem nos levado até Ele. E Ele veio cumprir a palavra. Porque Jesus veio, não porque Deus estava muito mal no Antigo Testamento e agora Ele fez uma terapia e Ele virou um Deus bondoso, mandou Jesus misericordioso. Jesus veio para cumprir tudo aquilo que a palavra já estava dizendo. É o Senhor. Então, muitas vezes, quais são nossos amuletos? Amuletinhos. O que é o nosso amuletinho? Sendo que nós temos ligação direta e podemos falar. Você acredita que se você fechar teus olhos e falar, oi pai, estou aqui. Você acredita que Ele está te ouvindo? Mas realmente acredita? E por que nós não temos levado em orações, em súplicas a Ele nossos problemas? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, grato, apresentem os pedidos ao Senhor. Irmãos, o diabo vem pegando detalhes, pontos, e fazendo com que as pessoas achem que é o caminho, mas não é o caminho. Esse caminho, a porta é estreita, não é uma porta larga. E o significado dessa porta estreita não é que uma mentira, todos os caminhos levam a Deus. Não. Não, irmãos. O que a gente precisa realmente é ter a consciência de quem é Cristo e quem somos em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo, irmão? Quem você é? Quando eu pergunto isso para você, o que te vem? Quem você é em Cristo? Eu sou mais que vencedor em Cristo? Amém? Eu sou filho por adoção por causa de Cristo? O que te vem? Qual é a certeza que você tem? Ah, mas ainda não tenho. Irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar conhecimento. É tempo de buscar entender da palavra. A palavra é a verdade. E é tempo de buscar. Só que qual a dificuldade de buscar? Qual é a dificuldade de buscar? Irmão, se você, dependendo da profissão, para você exercer ela, você tem que estudar muito, correto? Então, Giba, para ser engenheiro, tem que estudar bastante, Giba? Pouquinho, né? E por que nós não buscamos da mesma forma para conhecer ao Senhor? Porque quanto mais a gente conhecer ao Senhor, mais você saberá quem você é em Cristo. Mais você saberá o que o Senhor já fez por nós e te dá a possibilidade. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você fará a árvore sair dali, vá para o mar e ela irá. Você sabe o que é o grão de mostarda? É um grãozinho de nada. Só que quando ele cai numa terra boa, ele vira uma árvore grande, que é até ninho para os pássaros. Se você entender que você tiver fé, e você for como um grão de mostarda, e cair numa terra boa que é Cristo, você crescerá. Você simplesmente vai. É isso que o Senhor nos deu de possibilidade. Mas muitas vezes, pela falta de conhecimento, nós estamos mendigando algo. Até mesmo para o Senhor. Deus, Ele é digno de toda adoração. E não quer, não busca, não espera que a gente chegue como mendigos diante dEle. Porque nós somos filho. Você é filho. Eu sou filho. Nós adoramos esse Deus. E Ele nos deu tudo. Irmãos, muitas vezes a gente precisa de um milagre. E a última desses tempos é vender milagres por Pix. Não sei se os irmãos já viram isso. Você entra numa live, você entra em algo e de repente você precisa de algo. Eu vou orar por você e você vai fazer um pequeno Pix. Vamos fazer o Pix. E para ser justo, o Pix, alguns é Pix da sua idade. Irmão, isso é dessa forma. É a porta, agora está mais moderno. É o Pix. E o que você acha? É isso que o Senhor... Eu acabei de ler que Jesus simplesmente quebrou tudo no templo. João 14. Ei, meu Deus. O próprio Jesus. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu não vi nenhuma tradução que diga Pix aqui. Nada ainda. Irmãos, novamente. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Quem pedir? Fala eu. Então, quem pede, quem intercede, quem fala com Deus sobre o que está acontecendo na sua vida, diga eu. O sucesso da tua vida está na sua mão. Depende de você. Mas Deus tem tanta misericórdia, que Ele deixa muitas vezes isso para alguém que nos ama tanto, que intercede por nós. Que quando a gente estava no mundo, muitas vezes tinha alguém intercedendo. Quando eu conheço, desde que me conheço por gente assim, eu estava no culto. Eu era pequeno, eu estava em cima do púlpito. Mesmo assim, eu me afastei. Me afastei porque eu não estava tão ligado lá. Eu estava também ligado aos homens. Porque o que me fez afastar foi atitudes de pessoas, atitudes de pastores. Me fez fugir. Eu só fugi porque eu não estava ligado. Porque se você entender que o irmão que está do teu lado, ele é um ser humano, ele vai errar. Ele vai errar. Só que se você estiver ligado em Cristo, o que importa para você? Cristo. E você vai ser mão para ajudar do lado, não para criticar. E isso, eu não tinha essa maturidade e não tinha conhecimento. Eu achava que conhecia tudo isso daqui. Mas eu não tinha esse conhecimento. Eu peguei, fui para longe, fui para minha caverna, vi que não daria, simplesmente fui para quase 1000 quilômetros de distância. Não, minha vida tem que ser outra, eu não quero mais isso. Não é possível
alguém que fala que conhece a Deus fazer algo assim? Irmãos, todos nós somos falhos. Se você estiver ligado nas pessoas aqui, se você estiver ligado nos pastores, se você estiver ligado em quem canta, se você estiver ligado dessa forma, irmãos, não é uma profecia, mas é uma certeza. Você vai se frustrar. Mas se você estiver ligado em Jesus, nada, ninguém vai te abalar. Nada, ninguém. Porque o que esse Jesus fez de errado até hoje? O que ele falhou comigo, o que ele falhou contigo? Nada. É nele que nós temos que estar ligados. Só que muitas vezes a nossa alma está gritando, a nossa mente está gritando, porque ela está ligada em coisas que não é Cristo. Você precisa de um milagre? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse é Cristo? Isso não é nem Paulo falando de Cristo, é o próprio. Tanto que há um só mediador. 1 Timóteo, pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Irmãos, quando nós realmente aprendemos que tudo tem que estar na mão de Jesus, as coisas mudam para nós. Nós temos projetos nas nossas vidas. Você tem chamado Jesus para todo projeto na sua vida? Só que muitas vezes nós não colocamos Jesus nos nossos projetos. Porque se a gente chamar realmente Jesus nos nossos projetos, colocar ele no controle, ele vai falar alguns não. Não é por aqui. Ai, mas eu quero tanto. Não, não é por aqui. E nós achando que nós estamos com o Senhor, que nós damos tudo a Ele, que nós louvamos, nós oramos, mas não toca nessa parte, Senhor. Porque o que o Senhor quer fazer não é o que eu quero. Esse é nosso Deus. Só há Ele como mediador. Só que Abacuque coloca algo que é cantado e é lindo. É lindo. Abacuque 3. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa o que aconteça, nós temos o caminho é Cristo. Não há mais o que fazer, não há mais o que se fazer do que Ele já fez na cruz. O nosso propósito é simplesmente adorar a Ele. Não há mais nada, não há mais palavras a serem ditas do que Ele mesmo falou. Não há mais nada. Ele deu o caminho. Tão simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E caminho aqui diz como também um caminho, estrada, mas na palavra se diz muito de caminho. Mude o seu caminho, mude a sua maneira, mude o seu jeito. Eu posso traduzir aqui também como eu sou a maneira, eu sou a forma, eu sou o caminho. É só Ele. Não há nada mais. Quando nós passarmos a entender bem isso, a nossa vida muda. Quando o Senhor estiver nas nossas finanças, a nossa vida muda. Quando o Senhor estiver no nosso trabalho, a nossa vida muda. Quando o Senhor estiver na nossa família, a nossa família muda. É Ele. Se tem alguém
desviado, é só o Espírito do Senhor que vai convencer do pecado. Pode te usar, pode usar outro, mas pode, inclusive, falar no coração. Você crê que a pessoa que você precisa, que conheça Jesus, pode estar sendo impactado agora, porque o Senhor tem um carinho contigo? Você crê nisso? Esse é o nosso Senhor, que já fez. Jesus não morreu na cruz somente pelos judeus. Ele mesmo veio quebrar tudo. Ele mesmo. Esse é o nosso Senhor. Só que, hoje, o povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz com que falsos profetas, falsas doutrinas, falsos deuses disfarçados tirem a glória de Deus da nossa vida. Ai, mas eu adoro ao Senhor. Irmãos, se você não é dizimista, ai, mas você é dizimista, garanto para você conhecendo mais ao Senhor, vai ser natural. Vai ser natural. Você vai ver Jesus nas tuas coisas. Você vai ver o Senhor tocando no teu coração e alegria. A alegria maior você vai sentir no momento que você está devendo ao Senhor do que no momento que você ganhou. A alegria é muito maior. Isso é o Senhor conosco. Pois nós sabemos que é Deus cuidando das nossas coisas. É difícil orar? Puxa, a carne luta contra. A carne, nós somos carne aqui, ela luta contra. Mas quem domina? Quem domina é o Espírito. Se você quer ter um corpo forte, se você quer correr uma maratona, o que você tem que fazer? Treinar o seu corpo. Se você quer ter um espírito que domine a carne, treina teu espírito. Busca a palavra. Ah, mas é tão difícil orar. Começa. É tão difícil orar. Muitas vezes existe uma hora milagrosa, que é às 3 da manhã. Irmãos, e eu, assim, como eu falei para os irmãos, olhar os homens me fez ir para longe do Senhor. Eu voltei para o Senhor pela misericórdia e pela promessa que o Senhor tinha feito à minha mãe e ao meu tio. Eu fiquei alguns anos longe e ardia o temor do Senhor, porque eu era assim. Então a minha vida eu ouvi a palavra e ardia, mas eu estava longe. E eu moro do outro lado da cidade. Realmente do outro lado da cidade. Eu moro na saída da cidade para a praia. Bem na saída. E o Senhor me trouxe aqui de uma forma muito inusitada. E até para fechar. E eu lembro de muitos cultos do que o Senhor foi fazendo. Eu lembro que eu entrei por essa porta. Eu já contei isso aqui. Mas eu entrei por essa porta. E eu entrei já pensando como que eu ia sair, porque onde já se viu. Se eu fazia parte de uma igreja grande, mas muito grande, e eu já passei muito problema, imagina uma igreja pequena. Falei, meu Deus. Só que eu estava acabado. E eu lembro que eu entrei. A hora que eu cheguei aqui, eu tive que passar por aqui para sentar aqui.
A hora que eu entrei, eu senti um cheiro de mirra aqui, mas um cheiro de mirra, de óleo de mirra. Eu já contei isso para a pastora. E eu senti aquele cheiro, e aquele cheiro eu sentia quando eu orava ao Senhor. Quando eu estava só eu e Deus, eu sentia aquele cheiro. Era um cheiro, e eu falava, porque uma vez eu era adolescente, eu falei, Senhor, eu gostaria, não sei nem se eu posso, mas eu gostaria de sentir o teu cheiro. Eu sentia, quando eu falava com Deus, eu sentia o aroma de mirra. Tanto que eu parei aqui, a Letícia, minha esposa, falou, o que foi? Eu fiz assim. Ela, o que foi? Eu falei, não, achei que tinha derramado óleo aqui. Ela, o que você está falando? Eu falei, esquece. E eu sentei. E o Senhor começou a falar com a igreja. E aquilo foi começando a ser muito certeiro comigo. E eu começando a duvidar. Eu falava assim, não é do Senhor. Não. Eu abria a Bíblia e o Senhor falava que estava falando com a igreja. Eu fechava a Bíblia. Sempre o Senhor falava comigo na Bíblia. Eu falava, meu Deus do céu, acaba logo isso daqui. Acaba logo isso. E o louvor começou a cantar e eu simplesmente tive uma visão aqui. Eu vi como se eu estivesse no alto de uma montanha, mas muito alto. E eu via muito longe, mas muito longe. E eu via 2 pés saindo das nuvens e relando o chão. E esses pés, o sol batia um pouco nele, assim, e brilhava como bronze. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Hoje eu morri. E o Senhor foi fazendo. Irmãos, hoje eu louvo ao Senhor, porque eu faço parte de uma igreja que tem muitos defeitos, mas tem homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que adoram o Senhor acima de todas as coisas. Que tem pastores que dão sua vida pelas ovelhas. Ah, mas tem falhas. Nós vamos achar muitas em tudo aqui. Mas está na nossa mão ser parte desse corpo. Adorar o Senhor, estar aqui e ver quem é a cabeça da igreja. Quem é a cabeça dessa igreja? É Cristo. É Cristo. Se Cristo for nossa principal visão aqui, nós vamos estar cada vez mais adorando ao Senhor. Vamos sempre estar felizes. Vamos passar lutas. Vamos passar muitas lutas. Mas é o Senhor guerreando com a gente. Você crê nisso? Vamos buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Amém? Eu gostaria de que vocês ficassem em pé. Pastora Beth, Pastor Giba, gostaria que vocês viessem aqui. Nós, como igreja, precisamos mais orar, interceder pelos nossos pastores. Nós precisamos mais ajudar a sustentar nossos pastores. Pastor Alfredo, por favor. Aleluia. Presbíteros, por favor. Então, irmãos, nós precisamos cada vez mais louvar esse Senhor, adorar esse Senhor. Levanta tuas mãos, adore ao Senhor, coloque diante do Senhor as suas súplicas, coloque diante do Senhor, desse Deus, desse Jesus, tudo aquilo que você precisa. Você acredita que você está com o canal direto agora aberto? Você acredita nisso? Então não perca tempo, fale com Ele. Fale com Ele. Coloque a vida dos teus pastores na mão do Senhor. Que eles possam ser restaurados. Que eles possam ser cada vez mais usados. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Pai, nós colocamos os nossos pastores, nós colocamos a liderança, nós colocamos os membros nas tuas mãos. Que nós possamos chegar diante de ti e ter um encontro com o Senhor. Que nós possamos ter um encontro com o Senhor. Irmãos, fala comigo. Senhor Jesus, eu entrego os meus caminhos, meu coração, a minha mente a ti, Cristo. Que o Senhor é o único Salvador da minha vida. Que a minha vida seja restaurada. Que a minha vida seja segundo o teu coração. Que eu possa entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu vou se achegar até o Pai através de você, Jesus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Você crê nisso? Louve ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele nos deu a possibilidade de a gente estar diante dele, louvando. Louve ao Senhor. Interceda pelos seus pastores. Declare a cura. Declare a bênção. Declare a unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda unção continue sobre vocês. Que vocês possam ter cada vez mais a ligação direta com o dono do Senhor. Que vocês possam conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus. Pai, a cura, a vida, a unção, a tua vida esteja sobre essa casa, esteja sobre eles que naturalmente está sobre nós como igreja. Papai, nós te louvamos. O Senhor é bom demais. Só te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Estás aqui, resolvendo as